a leitura aqui do texto. Lucas 24, verso número 27. O próprio Senhor Jesus, ressurreto na estrada de Emaús, ele disse aos seus discípulos, ou Lucas registra, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Agora o verso de número 44. Tendo aparecido aos seus discípulos, ele diz, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor, guia-nos, ó Deus, para que, por meio do texto sagrado, nós comecemos hoje essa jornada em Jonas e que o Teu Evangelho, a pessoa bendita do Teu Filho, seja revelado na pessoa, na história de Jonas. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós logo vamos para Jonas, tá, meus irmãos? Mas eu peço que você agora olhe para mim, por favor, que você dê atenção à pregação do Evangelho. Por que nós deveríamos crer na história de um homem que foi engolido por um grande peixe, sobreviveu no ventre dessa grande besta e depois sobreviveu, né? Permaneceu 3 dias no ventre de um grande peixe e sobreviveu. Foi a pergunta, meus irmãos, que Agostinho, teólogo da igreja antiga, ele recebeu de um amigo, uma carta. Por que, olha para mim, por que deveríamos crer na história de um homem que é engolido por um peixe e sobrevive? A resposta que Agostinho deu, meus irmãos, é surpreendente. Ouça, ele diz, a resposta para isso é que ou a crença deve ser negada a todos os milagres divinos, preste atenção, ou a crença deve ser negada a todos os milagres divinos, ou não há razão para não crer. Eu acho muito surpreendente que você considere o evento de Jonas como incrível, como algo que não se pode crer, a menos que você ache mais fácil um homem morto levantar-se do túmulo do que um homem vivo ser preservado no ventre de uma grande besta. Veja a resposta que ele dá. Ou nós negamos todos os milagres da Escritura, ou nós não podemos fazer uma seleção. Se é possível, se você como cristão crê que Deus pode levantar um homem do túmulo, não é difícil de crer que Ele pode preservar um homem. Obrigado, meu querido. Que Ele pode, meus irmãos, preservar um homem no ventre do peixe. Oi, são. Tá ligado, velho? Só um pouquinho, por favor, meu irmão. Oi, som, perfeito. Muito obrigado. Então veja, você dizer que o evento de Jonas não é crível, aí nós temos um grande problema, meus irmãos. Porque na visão de Agostinho, negar Jonas implica negar a Jesus. Se milagres não podem acontecer, o Evangelho é desmantelado. Porque então, um homem não pode levantar do túmulo. Não por acaso, meus irmãos, viu, crianças? Olha só. Jesus, ele cria no livro de Jonas. E ele citou o livro de Jonas como sendo histórico. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, ele diz que Jonas foi um profeta real, que pregou a um povo real, o povo de Nínive. E que, portanto, irmãos, essa história deve ser acreditada. Mas Cristo, ele vai além. Olha só, ele se identifica, meus irmãos, com a história do profeta. E ele declara-se, abre aspas para o Senhor Jesus, escute, ele declara-se como maior do que Jonas. Maior do que Jonas. A pergunta que eu faço, meus irmãos, é: por que o Senhor Jesus se comparou a um profeta desobediente?
Porque Jesus Cristo compara a si mesmo com um profeta que fugiu da sua vocação. Como é que essa história pode dar testemunho de Cristo? E aqui entra o texto que nós acabamos de ler, de Lucas. Jesus Cristo, depois de ressurreto, aparece aos seus discípulos que eram tardios para crer. E ele, diz o texto, lhes expôs tudo o que constava a seu respeito na lei, nos profetas e nos salmos. Então, meus irmãos, que fique muito claro, todas as vezes que o Antigo Testamento for pregado, seja em qualquer um dos livros, o Antigo Testamento tem um centro, ele tem um foco, ele tem um tema, ele tem uma expectativa que se cumpre na pessoa bendita e na obra do Messias de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso significa dizer que todos os profetas, por maior diversidade que exista nos seus escritos, por mais que tenham profetizado em tempos diferentes, contextos diferentes, todos os profetas dão testemunho da salvação de Deus. Eles dão testemunho de Cristo. E esse é o detalhe muito intrigante do livro de Jonas. Meus irmãos, sem saber, Jonas não tinha consciência. Sem saber, Jonas estava dramatizando a história da redenção. Ele estava dramatizando a história da redenção e do Evangelho. O que se passa nesse livro pequeno, o livro de Jonas, nós já vamos ler. Num livro pequeno escrito no século 8 antes de Cristo, meus irmãos, é uma sombra. Crianças, é uma sombra. Vai vir a luz. É uma sombra de coisas que aconteceriam na era do Evangelho, na vinda de Jesus Cristo. Então todo esse livro, viu, crianças? O grande peixe, o arrependimento dos ninivitas, todo o livro, meus irmãos, é um sinal do que Deus faria por Israel e por todo o mundo. Portanto, o livro de Jonas não é um livro sobre um homem que é simplesmente engolido por um peixe grande, Davi. É um livro sobre Deus. É um livro sobre o Evangelho. É um livro sobre a salvação que Deus vai levar a todas as nações da terra. Todas as nações. Por meio de um profeta relutante, de um profeta desobediente, resistente ao seu chamado, de um profeta amargurado. Sabe o que o Espírito Santo nos proclama? As boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, que é maior do que Jonas. Eu quero que você olhe para cá e que você agora abra comigo no Evangelho segundo Jonas, livro do profeta Jonas. Por favor, irmãos, dediquem a atenção de vocês, evitem ficar dispersos, tá bom? Jonas, capítulo de número 1. Hoje a exposição será do verso 1 ao verso de número 3, onde eu vou situá-los e apresentá-los ao profeta Jonas. Na noite de hoje, meus irmãos, eu quero pregar neste livro o tema a infidelidade do profeta Jonas. A infidelidade do profeta Jonas. Eu quero ler com vocês os 3 primeiros versos do capítulo 1. Crianças, vocês sabem ler, olha para a Bíblia, acompanha, as demais escutem a leitura com atenção. Diz assim a palavra de Deus: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus nos ajude. Peço mais uma vez a Ti, Senhor. Ajuda o Teu servo, ajuda a Tua igreja, dando-lhes concentração, por favor, Senhor. Que Teu Espírito os disponha para ouvir atentamente. É o que eu peço a Deus no nome de Jesus. Meus irmãos, a infidelidade do profeta Jonas. E, em primeiro lugar, no verso número 1, eu quero apresentá-lo a identidade do profeta. Quem é Jonas? A
a identidade do profeta. Note que o livro começa com a seguinte informação, a seguinte afirmação: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Essa primeira expressão, meus irmãos, ela é comum no Antigo Testamento e ela chama-se fórmula profética. Nos livros dos profetas você tem ela sendo repetida cerca de 100 vezes. E ela comunica mais do que simplesmente Deus falou. E eu quero começar o livro chamando a atenção de vocês para uma distinção muito importante que o Antigo Testamento faz entre o Deus de Israel e os falsos ídolos e deuses das nações. Qual é, Benjamim? Qual é, Sara? Qual é a principal diferença entre Yahvé, o Senhor Deus, e os deuses das nações? Diz o texto dos profetas: eles têm boca, mas não falam. O profeta Abacuque descreveu os ídolos como uma pedra muda. Mas o Senhor, por outro lado, Yahvé, fala. Não por acaso, no início da Escritura, nós temos Deus que fala, trazendo todas as coisas à existência. Por isso o livro de Gênesis, em seu início, é fabuloso. Gênesis 1, verso 3, disse Deus. E este Deus, meus irmãos, criou o mundo por meio da sua palavra, e por meio também da palavra, ele decidiu se revelar aos homens. Ele falou a Adão, ele falou diretamente com Noé, com Abraão, com Moisés, mas em dado momento da história da redenção, ele decidiu falar por intermédio de mensageiros. E estes mensageiros, e crianças, são chamados de profetas. Profetas. Assim, certos homens foram separados por Deus para pronunciar: assim diz o Senhor. O profeta era porta-voz, era a boca de Deus para a nação de Israel. E então diz o texto: a palavra do Senhor veio a Jonas. Isso não significa, queridos irmãos, que Deus simplesmente falou algo para Jonas. Não. Deus está dando uma comissão. Deus está dando uma missão. Deus intervém na história, preste atenção, para investir Jonas de autoridade para falar em nome do Senhor. E aqui já tem um princípio teológico muito importante. Não esqueça disso. Irmãos, a revelação não nasce do profeta. O profeta não inventava a revelação. Ele não criava o conteúdo dela. Mas a revelação acontece porque Deus, veja, ele toma a iniciativa de falar. Portanto, já no início, o autor sagrado está dizendo quem é o protagonista dessa história. Não é Jonas, é Deus. Porque talvez até hoje você teve a tendência de ler o livro como se Jonas fosse o ator principal. Mas o que o texto deixa claro é que o Senhor é o protagonista. E como nós vamos ver, o Senhor é o herói deste livro. E nunca, jamais o profeta Jonas. É a palavra de Deus que dá início aos movimentos da narrativa. Se a palavra de Deus não tivesse vindo a Jonas, não existiria o livro de Jonas. Veio a palavra do Senhor. Deus está aqui, meus irmãos, verso 1, intervindo na história para cumprir seu propósito, para levar adiante um plano que ele tem. E ele dá a Jonas autoridade para falar, proclamar os oráculos de Deus. Mas quem é Jonas? Quem é Jonas? É fato, queridos, que há pouca informação histórica disponível sobre ele. No livro de 2 Reis é dito que este Jonas, filho de Amitai, era da tribo de Zebulon, natural da cidade de Gat-Hefer, no reino do norte. E em 2 Reis, ouça, tudo nos dá a entender que Jonas era um profeta conhecido em Israel. Um profeta famoso. Ele viveu durante o reinado de Jeroboão II por volta de 700 a.C. e ele foi contemporâneo tanto do profeta Amós como do profeta Osés. E veja, nessa época, irmãos, Israel vivia um tempo de prosperidade, um tempo de estabilidade, um tempo de expansão. E esse é um detalhe importante, nós vamos retornar a ele. Ouça, Jeroboão, que era o rei de Israel nessa época, ele era mau. Ele era infiel à aliança, assim como Israel era infiel. Mas através do profeta Jonas, o Senhor declarou que Israel ia retomar territórios que foram perdidos
para a Síria. E é nesse tempo de prosperidade e estabilidade que a palavra do Senhor veio a Jonas. Crianças, mas tem uma outra coisa, Davi, muito interessante sobre o nome de Jonas. Sabe o que significa, Benjamim? Jonas, sabe, Asaf? Pomba. Sabe aquele passarinho branco? Pomba. É o que significa em hebraico. Yona, pomba, em hebraico. Mas tem uma outra informação que é ainda mais intrigante aqui. Olha o texto, diz que ele é filho de Amitai. Sabe o que é que significa Amitai em hebraico? Verdade. Ele é filho da verdade. E essa é a primeira ironia. Vocês vão ver que o livro de Jonas tem muitas ironias, meus irmãos. Essa é a primeira. Porque o texto começa com ele recebendo a incumbência de levar a verdade aos ninivitas. E falar a verdade em nome de Deus. Mas nós vamos ver que ele não se parece muito com o filho da verdade. Mas Deus o confiou. É a esse homem a quem Deus confia uma missão muito importante. Então nós estamos meditando na infidelidade do profeta Jonas e vimos em primeiro lugar, ouça, a identidade do profeta. No verso 2 eu quero mostrar agora para vocês a comissão do profeta. A comissão do profeta. Agora o narrador nos apresenta, meus irmãos, qual é a missão que ele recebeu de Deus. Veja o texto, verso de número 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meus irmãos, o que há de mais curioso na vocação de Jonas, ouça, ele é o único profeta em todo o Antigo Testamento que é enviado por Deus para profetizar a outra nação. Se você ler os demais profetas, você vai perceber que todos, ou quase todos, eles profetizaram contra outras nações. Eles profetizaram. Inclusive, todo o livro do profeta Naum é sobre a queda de Nínive. Olha só que coisa interessante. Todo o livro de Naum é sobre Nínive, é uma exortação do Senhor contra Nínive. Então os profetas falaram. Eles falaram contra a Babilônia, falaram contra o Egito, a Filístia. Só que eles, olha, presta atenção, eles profetizavam de Israel. Deus não os enviava a essas regiões distantes. Mas Jonas, por outro lado, o Senhor diz, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. E deixa eu lhe dizer uma coisa, um ponto muito importante. Jonas é convocado por Deus, olha para cá, para ir a Nínive, numa época em que ninguém gostaria de ir a Nínive. Irmãos, uma palavra que o autor, especialmente no capítulo 1, ele gosta muito é grande. Semana que vem a gente vai expor o restante do capítulo 1, vocês vão perceber. Ele usa diversas vezes o termo grande. E o primeiro uso dele é para se referir à cidade de Nínive. Meus irmãos, Nínive era a capital de um império em ascensão chamado Assíria. Tem a Síria sem o A e a Assíria. A Nínive era a capital desse império, que era uma potência militar. Que se desenvolvia, estava dominando boa parte do mundo conhecido. Só que além disso, meus irmãos, Nínive era uma cidade conhecida por seu orgulho, por sua crueldade, por sua violência. Ouça, tanto que o profeta Naum, ele descrevendo a cidade de Nínive na sua profecia, ele disse assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo. Nínive é chamada pelo profeta de cidade sanguinária. Meus irmãos, era uma cidade repleta de depravação, iniquidade, impureza. Isso se comprova na forma, por exemplo, como eles comemoravam suas vitórias militares. Meus irmãos, os conquistados, eles marchavam pela rua principal do império com um anzol. Imagina um anzol de peixe. Sabe o anzol de peixe? Eles produziam um anzol gigante e ele passava na boca dos conquistados. Eles marchavam em fila com um anzol perfurando a sua boca. Depois os assírios os prendiam em estacas, arrancavam suas peles, eles ainda vivos. Depois cortavam seus membros e os lançavam aos animais selvagens. Esse é o povo de Nínive, irmãos. E Deus
ordena que Jonas vá até lá. Ele diz assim, ó, dispõe-te, vai lá, clama contra essa cidade, porque a sua malícia subiu até mim. É interessante, queridos, que é como se a linguagem aqui do narrador, a sua malícia subiu. É uma linguagem que se assemelha à linguagem sacrificial, do sacrifício que sobe a presença de Deus. Então é como se o narrador estivesse dizendo assim, ó, eles estão oferecendo um sacrifício imundo. O odor da impureza desagradável, ele está subindo a presença de Deus. Nínive, meus irmãos, era como Sodoma. Era uma cidade pronta para ser destruída. E dado o histórico de crueldade, de idolatria, de depravação, aquele era o último lugar em que um israelita gostaria de pisar na face da terra. Ainda mais um israelita que não está indo lá pronunciar a palavra de bênção, mas palavra de juízo. Diz, dispõe-te, vai lá, clama contra ela, porque a sua malícia subiu. Uma mensagem de arrependimento. Mas o Senhor tinha uma intenção, que era levar esse povo ao arrependimento. Nós vimos a identidade do profeta, a comissão do profeta. E agora no verso 3, meus irmãos, eu quero apresentar a fuga do profeta. O que é que acontece na sequência? O autor sagrado diz assim no verso 3: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis. Veja o destaque final muito importante: para longe da presença do Senhor. Meus irmãos, se você já leu o Antigo Testamento, você já percebeu que muitos profetas se mostraram relutantes com o chamado de Deus. Por exemplo, Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento. Moisés fez de tudo para evitar essa tarefa. O Senhor disse assim para Moisés, não deu uma tarefa simples: vai lá, Moisés, clama contra Faraó. Aí Moisés disse assim: Senhor, eu não sou eloquente, eu sou pesado, a minha língua é pesada, eu não sei falar, Senhor. E depois ele diz assim: envia qualquer outro, menos a mim. Envia outros. Quando Deus chamou Jeremias, da mesma forma, o profeta disse: Senhor, eu não sei falar. Eu não sei falar, Senhor. Então, o que é que nós vemos no Antigo Testamento? Veja, os profetas questionavam, tremiam, hesitavam, mas nunca o profeta rejeitava o chamado de Deus, com exceção de Jonas. É o único que faz entre todos os demais, meus irmãos. E enquanto os outros disseram assim: eu não consigo, Senhor, Jonas diz assim com a sua atitude: eu não quero, eu não vou. Veja a diferença daqui: eu não consigo, eu não quero. Moisés e Jeremias, meus irmãos, eles relutaram por conta da grandeza da tarefa. Jonas tenta escapar do seu dever em um ato claro de desobediência. Eu quero chamar a sua atenção, veja só, o texto diz assim, no verso 2, no início: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Aí como é que o verso 3 começa? Olha só que coisa: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. O que é que acontece aqui? Do verso 2 para o verso 3 é uma ruptura muito brusca, meus irmãos, porque esse padrão aqui, essa linguagem, ela está presente no Antigo Testamento, e quando ela aparece assim, dispõe-te, levanta-te e vai até tal canto. Aí o texto diz assim: fulano se dispôs para ir. Aí aqui há uma quebra clara. Jonas se dispôs, mas para fugir do Senhor. Ele se recusa, meus irmãos, a ir a Nínive, a clamar contra ela. E aqui um detalhe muito importante: para onde é que o profeta foge? Para Tarsis. Para eu localizar, para eu situar vocês geograficamente, é como se Deus tivesse ordenado para ele ir para o Nordeste, que era onde ficava Nínive. Ou seja, ele estava em Israel, ele precisava subir para ir a Nínive. Aí o texto diz assim, mas ele desce a sudeste, ele vai para Jope primeiro, para depois ir para Tarsis. Ele deveria subir, ele desce
para Tarsis. Mas por que Tarsis, irmãos? Eu quero que você abra comigo o livro do profeta Isaías. Isso é uma informação importante. Isaías capítulo 66. Isaías 66, verso de número 19. Isaías 66, verso de número 19. Por favor, atente à leitura. Diz assim a profecia do Senhor, proferida pelo profeta Isaías. 66, 19. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. O profeta Isaías está dizendo assim, preste atenção, para você acompanhar o fio da meada, olha só. Ele está dizendo que vai chegar um dia em que as nações mais remotas conhecerão a glória do Senhor. Ele está dizendo, eu vou enviar alguns dos que foram salvos a Tarsis. Só que o que é que acontece, meus irmãos, nesse ponto da história, nesse ponto da profecia de Jonas, além de ser o extremo oposto, como bem disse o profeta Isaías, ela era uma das nações mais remotas, onde a glória e o nome do Senhor não eram conhecidos. Ninguém conhecia o Senhor lá. Então, em teoria, esse era o melhor, o lugar mais distante para um profeta se esconder. Um lugar longe o bastante para Jonas fugir da presença do Senhor. Então Jonas desce a costa, a Jope, tem um porto, e ele encontra, veja, esse é um detalhe muito importante, grave, ele encontra um navio fenício. Vamos voltar para Jonas, vamos lá. Jonas, capítulo 1, verso de número 3. Isso vai ficar mais claro, meus irmãos, na exposição do verso 4 em diante, mas esse era um navio fenício. O que é que isso significa? Era um navio repleto de estrangeiros. Esse é o primeiro ponto. Jonas estava evitando ir à terra dos gentios. Ele embarca num navio repleto de estrangeiros que iam para Tarsis. E eu não sei se você já teve essa sensação. A sensação, meus irmãos, é que quando nós estamos lendo o texto, é como se a providência estivesse favorecendo a fuga do profeta. Ele decidiu fugir. Ele foi para o porto e olha só, ele chega no porto, tem lá um navio que vai justamente para o destino Tarsis. Tudo parece dar certo e Jonas, meus irmãos, na sua tolice, ele parece convicto que ele vai fugir do Senhor e que ele vai evitar o chamado do Senhor. Mas, meus irmãos, tolice do profeta, porque ele está tão determinado em seu pecado que ele se esqueceu das palavras do salmista que disse assim, ó: por onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Aí ouça: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. As palavras de Davi no Salmo 119. Nos confins dos mares o Senhor vai estar. Mas, meus irmãos, talvez uma pergunta que esteja ressoando na sua mente é: por que Jonas está fugindo? Por que ele resistiu a ir a Nínive? Qual é o motivo da sua desobediência? Ouça, irmãos, Jonas não está evitando a missão porque pensa que é uma causa perdida. Essa é a segunda ironia do livro. Jonas está evitando a missão porque ele está certo, convicto de que é uma causa que vai dar frutos.
Mas sabe qual é a verdade? Vai ficar explícita. Jonas não quer converter os gentios à adoração do Deus de Israel. Ele não quer a conversão dos gentios, meus irmãos. Aí aqui me permita fazer um pouquinho de teologia bíblica, e vai ser bom porque tem coisa de Gálatas que nós estamos lendo. Lembre-se, olhe para mim, preste atenção. Quando Deus abençoou Abraão, lembra? Gênesis capítulo 12, ele promete por meio dele abençoar todas as nações da terra. E quando nós estudamos Gálatas capítulo 3, é dito, por meio da bênção, por meio da promessa, Deus estava prenunciando o evangelho a Abraão. Que evangelho é esse? Os gentios serão justificados pela fé em Cristo Jesus. Serão abençoados juntamente com Abraão. Então, meus irmãos, por mais que Deus tenha separado Israel, feito dela uma nação santa, a eleição de Israel não era um fim em si mesmo. Deus tinha um propósito. Deus pretendia transformar Israel, veja, em um reino de sacerdotes para chamar as nações ao conhecimento da glória do Senhor. E nos livros dos profetas, essa expectativa, meus irmãos, a gente tem que sempre ler a Bíblia assim, ó, presta atenção. O que vem depois é desdobramento do que veio antes. Então, quando você lê o livro dos profetas, você percebe que os profetas estão anunciando com expectativa o cumprimento da promessa a Abraão. Todos os povos vão ser abençoados, os gentios vão participar da herança de Israel. Então, é uma expectativa pela promessa que Deus fez. Aí, dentre as muitas profecias, eu quero que você volte comigo no livro do profeta Isaías agora. Vamos lá. Livro do profeta Isaías, capítulo número 49, verso número 6. Livro do profeta Isaías. Verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus: pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Veja, essa é uma profecia importante, a gente vai voltar, e a gente vai ver como é que Cristo, na história do profeta Jonas, né, tipificado na história do profeta Jonas, mas como é que Cristo, ele cumpre essa promessa. A gente vai ver em breve. Mas veja, ele deu Israel como luz para os gentios, para serem a salvação do Senhor até as extremidades da terra. Então você vai lendo, olha, acompanha, não se dispersa. Você vai tendo, com o passar do tempo, as profecias vão se acumulando. Lê o livro dos profetas. O livro dos profetas. Nos Salmos, as profecias vão se acumulando, dizendo assim, olha, os gentios, eles vão participar da herança de Israel. Os gentios vão buscar o Senhor no Monte Sião e serão convertidos ao Senhor. Então, o Antigo Testamento, meus irmãos, deixa claro que Israel era um instrumento para levar o conhecimento e a salvação de Deus a todas as extremidades da terra. A promessa que Deus fez a Abraão ia alcançar dimensões universais por meio de Israel. Mas veja Jonas, um israelita chamado por Deus para ser luz aos gentios, ele não quer ir. Ele não quer ir, meus irmãos. E esse é um detalhe que não podemos perder de vista. Veja, se a gente não entender, nós não lemos o livro certo. Irmãos, Jonas é um retrato perfeito, fiel da nação de Israel. Jonas é um retrato fiel, meus irmãos. E olha só que coisa interessante. Todos os livros proféticos condenam os pecados de Israel. Aí você lê o livro de Jonas, aí você diz assim, não, o livro de Jonas é uma história. Interessante, o livro de Jonas tem uma profecia só, e ela nem se cumpre, que é quando ele diz assim, ó, em tantos dias, agora eu não me lembro, vamos voltar lá para o livro de Jonas, para não falar nenhuma verdade. No capítulo 3 ele diz assim, ó, em 3 dias Nínive será subvertida. A única profecia de Jonas, ela nem chega a se cumprir. Aí você diz, não, esse livro é uma história.
Não é como o livro dos outros profetas. Os profetas estão, ó, né? Ai de você, ai da Babilônia, ai de Israel, estão pronunciando. E esse é o caráter singular de Jonas. A mesma coisa está acontecendo aqui. A mesma coisa está acontecendo, só que de modo completamente diferente, porque o pecado de Israel, ele está sendo dramatizado e condenado na pessoa de Jonas. Jonas, meus irmãos, ele é a representação do orgulho de Israel, do nacionalismo de Israel, que achava que eles tinham um monopólio da bênção de Deus, e Jonas é o retrato fiel. Sabe por que ele não quer ir a Nínive? Porque Jonas era um patriota. Jonas amava a sua nação. Ele queria fazer de tudo para preservar o lugar de Israel na história. Ele idolatra a sua nação. E por isso ele é uma imagem fiel do fracasso de Israel em cumprir a sua missão. Você quer ver? Vou dar um spoiler para vocês. Vocês já conhecem a história, né? Nós vamos lá para o capítulo 4 de Jonas. Vamos lá. Olha só o verso de número 2 do capítulo 4, quando, depois do arrependimento dos ninivitas, veja que Jonas confessa com amargura o seguinte: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Olha só, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Meus irmãos, Jonas não queria que Nínive experimentasse a misericórdia de Deus. O que é que ele desejava? Que os pagãos recebessem o juízo pela sua iniquidade. E essa é a terceira ironia do início do livro. Sabe qual é, meus irmãos? Nessa época, não só Nínive, mas Israel também vivia em iniquidade e idolatria. Agora eu quero que você vá comigo para o livro de 2 Reis. Vamos lá, para 2 Reis. 2 Reis, capítulo 14. Segunda Reis, por favor, não se disperse, tá bom? Vamos evitar a conversa. 2 Reis, capítulo 14, verso número 24. Segunda Reis, verso 14, número 24. Veja. Você se lembra que eu mencionei no início da exposição? Olha só. Jonas profetizou no reinado de Jeroboão II. Certo? Aí veja o que 2 Reis diz sobre este rei. 14:24 diz o texto: fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Meus irmãos, antes desse Jeroboão, no tempo de Jonas, existiu outro Jeroboão, que foi o primeiro, presta atenção, foi o primeiro rei do reino do norte. Das 10 tribos que romperam, Israel foi dividido por conta da infidelidade de Salomão, restando somente a tribo de Judá e a tribo de Benjamim no reino do sul. E esse rei Jeroboão, veja, irmãos, este rei Jeroboão, com medo de perder o seu reinado para Judá, ele perverteu a adoração de Israel. Criança, sabe o que ele fez, Davi? Nossa, meninas, ó, tem que orar por elas, viu? Giovana, sabe o que ele fez, Giovana? Ele construiu 2 bezerros de ouro. E ele disse assim para o povo de Israel: Israel, aqui estão os deuses que te fizeram subir do Egito. Está aqui o teu Deus. Porque o que é que acontecia? Independente da tribo onde você morava, você tinha que subir ao templo. Você tinha que oferecer sacrifício em Jerusalém. E ele, com medo de perder o seu povo, perder a sua coroa, ele construiu bezerros de ouro. Ele estabeleceu locais de adoração não permitidos. Ele subverteu a adoração e disse: aqui estão os teus deuses. Vocês não precisam subir a Jerusalém. E o povo, Giovana, passou, Eric, ô João, prestando atenção,
o povo passou a adorar e a sacrificar Alice para o bezerro de ouro. Idolatria, paganismo, adultério espiritual, injustiça, preste atenção, imoralidade. Eu não estou descrevendo Nínive não, irmãos. Estou descrevendo Israel no tempo de Jonas. Este era o Israel que, mesmo conhecendo o Senhor, vivia em pecados semelhantes aos das outras nações. Um povo com quem Deus usado de muita misericórdia. E veja, Jonas, o seu orgulho, ele não quer ir para Nínive. Ele não quer que Nínive receba misericórdia por seus pecados, enquanto Israel tem abusado da misericórdia. O profeta não quer ver, isso é importante você ter em mente, o profeta não quer ver a salvação chegar às extremidades da terra. Ele quer justiça para Nínive, misericórdia para Israel. Mas Deus vai mostrar, irmãos, isso é maravilhoso, que tanto Nínive, como Jonas, como o povo de Israel, todos eles dependem da mesma misericórdia. E como nós vamos ver na próxima semana, veja, Deus não vai desistir de Jonas não, viu? E principalmente, Deus não vai desistir do seu propósito. Crianças, Jonas não vai conseguir fugir, crianças. Porque Deus, ouça, Deus não tem seu propósito frustrado. E eu quero terminar aqui fazendo duas aplicações, meus irmãos. Em primeiro lugar, ouça com atenção e com temor. Eu quero chamar a nossa atenção para as trágicas consequências da desobediência. Olhe para mim. As trágicas consequências da desobediência. Você lê o texto de Jonas. E aparentemente tudo deu certo. A gente fica inclusive com a falsa sensação de que tudo favoreceu a sua fuga. E de certa forma nós vamos ver, a providência permitiu, meus irmãos. A providência permitiu que o profeta desobediente fugisse para aprender uma lição. Olha para mim, crianças, olha para mim, Sara, preste atenção. Jonas vai aprender da pior forma, Vitor. Lara, da pior forma. O salário do pecado é a morte. Viu, Catarina? O salário do pecado é a morte. Crianças, nunca, desde o princípio do mundo, a desobediência do homem ficou sem resposta. Nunca o povo de Deus, você pode ler na história de Israel, nunca o povo pecou sem experimentar as amargas consequências do seu pecado. E isso deveria, na noite de hoje, nos fazer tremer, meus irmãos. Porque o Deus a quem servimos é o mesmo. E talvez como Jonas você esteja iludido que o teu pecado passa despercebido pelo Senhor. É o que pensa o jovem, envolvido num romance proibido com o ímpio. É a sensação também do crente cujos olhos e o coração estão contaminados pela pornografia que é consumida em secreto. É a desonestidade, é a mentira que favorecem você no trabalho. É a tua desobediência, crianças. A desobediência de vocês aos pais, que você pensa, não tem problema, ninguém vê. Ninguém vê. É a tua negligência com o dia do Senhor. É o teu desinteresse com o culto, é o teu desprezo pelos meios de graça. Se você continuar vivendo assim, ouça, você vai amargar as consequências do teu pecado. E Jonas, muito em breve, meus irmãos, ele vai aprender da pior forma. Não se despreza a vontade do Deus vivo. Não despreze a palavra de Deus. Atenda a sua voz. Obedeça aos seus mandamentos. Não seja tolo em pensar que você pode resistir a Deus. Jonas sofreria. Israel vai sofrer. E se nós não nos dobrarmos à vontade de Deus revelada na sua lei, nós vamos sofrer também. Meus irmãos, com Deus não se brinca. Não vá vivendo tranquilo em seus pecados, pensando que Deus os ignora. Mesmo os nossos pecados secretos, e que isso nos encha de temor. Mesmo os nossos pecados secretos, escondidos, sem arrependimento,
eles nos farão amargar. Sabe o que Deus vai fazer com você? Ele trará a própria tormenta. E se não nos arrependermos, a própria morte. Crianças, o salário do pecado é a morte. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos aqui no livro de Jonas o perigo de monopolizar a misericórdia e a bênção de Deus. Veja, meus irmãos, quantas vezes nós somos como Jonas? Misericórdia para mim, juízo para os outros. Nós queremos, irmãos, eu pergunto, uma pergunta honesta, talvez pesada, nós queremos, meus irmãos, que os ímpios conheçam a misericórdia do Evangelho. A nossa atitude muitas vezes é como Israel: eu quero a graça, quero o juízo para eles. A gente costuma orar assim, que Deus traga fogo consumidor sobre os injustos, sobre os que praticam a iniquidade. Eu confesso a vocês, eu oro assim. E não há nada de errado em desejar o juízo contra a injustiça, a retribuição de Deus contra a iniquidade, contra o pecado, desde que exista em nosso coração. Escute, irmão, desde que exista também em nosso coração o desejo sincero de vermos os ímpios convertidos ao Senhor. Meus irmãos, o profeta Isaías, por meio de quem Deus diversas vezes profetizou a salvação dos gentios, ele deu uma exortação dizendo: ouça, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Meus irmãos, eu me faço essa pergunta, e eu estendo aos irmãos queridos: o que nos impede de partilhar, de desejar que os ímpios recebam a misericórdia de Deus? Será que é o nosso patriotismo? Seria o nosso conservadorismo? Seria a nossa confessionalidade? Nós olhamos muitas vezes, se é que eu posso chamar assim, para o lado da política. Vamos pensar nos adversários políticos, nos militantes, nos políticos esquerdistas, os magistrados da alta corte. No âmbito da religião, nós pensamos nos hereges, nos que pregam um falso evangelho, nos adeptos das religiões falsas e demoníacas. Nós olhamos para todo aquele que é responsável pelo mal desse mundo, e aí o meu coração diz assim: eu desejo que todos esses ardam no fogo do inferno. Mas, meus irmãos, isso deveria nos constranger. O nosso Deus, Ele olhou para Nínive. Olha para mim, Ele olhou para Nínive, uma cidade que merecia o mesmo destino de Sodoma e Gomorra. Fogo do céu. Ele olhou para essa cidade, ele decidiu enviar um profeta, algo nunca feito antes. Ele decidiu enviar um profeta para proclamar arrependimento e misericórdia. Cristão, continue orando por justiça, mas na mesma intensidade ore para que os pecadores convertam-se ao Senhor. Se há algo, irmãos, seja meu posicionamento político, seja o meu orgulho, ou até meu senso de justiça, se qualquer uma dessas coisas, meus irmãos, me fazem recusar, privar alguém da misericórdia de Deus, dizer assim: não é possível que este alguém receba misericórdia. Meus irmãos, se há algo que me leva a desejar que os que praticam iniquidade não mudem os seus caminhos, meus irmãos, talvez o meu coração, talvez o teu coração esteja adoecido. Porque um cristão, ele deveria, ao passo que ora por justiça, ele deveria orar para que o ímpio dobre-se a Cristo, para que o ímpio abandone a sua iniquidade, para que eles sejam salvos. Se eu não consigo, o teu coração, ele está adoecido, e você precisa do remédio do Evangelho. Eu preciso, meus irmãos, me lembrar do meu Salvador. Em Mateus capítulo 23,
Ele vai pronunciar juízo sobre Jerusalém. Jerusalém o recusou. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. E ele ali, diante de Jerusalém, ele vai pronunciar o juízo da destruição de Jerusalém. Mas antes de pronunciar, sabe o que ele faz, meus irmãos? Ele chora. Ele lamenta dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os pintinhos, e vocês não quiseram. Sabe o que vai acontecer? A tua casa ficará deserta. Jesus está dizendo: Jerusalém, como eu queria que vocês se convertessem a mim. Ele pronuncia juízo, meus irmãos, em meio às lágrimas. E nós precisamos nos lembrar. Eu não estou dizendo que a gente precisa ser passivo, indiferente à iniquidade, à injustiça, não é isso. Mas você precisa se lembrar, querido, você, eu, tudo que merecíamos era juízo, meus irmãos. Tudo que merecemos, não há nada em nós que mereça o favor de Deus. E essa, crianças, olha só, presta atenção, essa é a essência da misericórdia. Viu, Davi? A essência da misericórdia é que Deus, Alice, Deus não retribui o perverso conforme ele merece. Qual é o salário do pecado, Sara? A morte. Deus não dá o salário que a gente merece. Ele dá graça, misericórdia, perdão. E por causa de Cristo, você não recebeu juízo, você não recebeu condenação, você não recebeu o fogo do inferno, você recebeu misericórdia abundante. E é por isso, meus irmãos, que nós anunciamos o Evangelho. É por isso que nós oramos para que os ímpios convertam-se ao Senhor, para que as palavras dos profetas, dos salmos, se cumpram, que os confins da terra, todas as nações se arrependam dos seus caminhos e temam ao Senhor. Meus irmãos, nós somos redimidos também como nação sacerdotal. A igreja agora proclama as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a luz. E o nosso desejo, a nossa oração, que os povos da terra, que Nínive se converta ao Senhor. Meus irmãos, um profeta relutante, desobediente, parece ter frustrado o plano de Deus de levar sua misericórdia à nação de Nínive. Mas, meus irmãos, eu os asseguro, nada frustrará este plano, nem mesmo a relutância de Jonas. Crianças, sabe o que vai acontecer? O Senhor primeiro vai atrás de Jonas. Ele vai atrás de Jonas. E depois, por meio de Jonas, ele vai atrás dos ninivitas. Mas nós veremos, e essa é o brilho do livro, que eu não quero que você perca. Nós vamos ver, meus irmãos, como em última instância, a missão de Israel de ser luz para os gentios é cumprida perfeitamente por outro profeta. Profeta maior do que Jonas, que é o Senhor Jesus, por meio de quem todas as nações da terra serão abençoadas. Outro profeta. Amém? Oremos.